todos bem? Quando a gente vai falar para uma igreja que tem tanto tempo de história, 50 anos parece pouco, mas é uma história bastante longa. A gente fica pensando o que é que a gente vai trazer para a igreja para os próximos 50 anos. E a minha oração é que essa igreja continue firme na palavra, continue amando a palavra, continue examinando a palavra, como tem feito por todos esses anos. Foi aqui que eu aprendi a ser pastor. Foi aqui que eu aprendi a pregar, meus primeiros sermões. É aqui que eu ouvi dos irmãos, várias palavras motivadoras, mas principalmente, é aqui que eu ouvi dos presbíteros e do pastor, nós devíamos ser fiéis à Escritura, à palavra, a Cristo. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Quero falar sobre a importância do exame das Escrituras. Por que é tão importante nós ouvirmos a pregação e examinarmos a palavra, estudarmos a palavra, entendermos se realmente o que está sendo pregado é fiel ao ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a marca da igreja. Essa é a marca da reforma protestante. Desse retorno para a palavra, para entender o que está sendo dito e ensinado. Dito isso, nós vamos aprender um pouco mais olhando para a igreja de Bereia. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Basicamente, eu vou me ater aos versos de 10 a 12, mas eu quero ler com os irmãos a partir do verso 1, para a gente ter uma ideia do que aconteceu em Tessalônica e de como essa palavra foi recebida pelos irmãos de Bereia. E fazermos um paralelo diante de Deus e clamar ao Senhor que nos fortaleça e nos faça compreender profundamente a Tua palavra. Diz assim a santa palavra do Senhor. Atos, capítulo 17, a partir do verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim.
Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo, para que, o mais depressa possível, fossem encontrar com ele. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, ela faça morada, Senhor, dentro do nosso coração, de tal forma que nos lembremos dela, Senhor, em toda e qualquer situação da nossa vida. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, o livro de Atos é a segunda parte de uma obra de 2 volumes, cuja primeira parte é o Evangelho de Lucas, onde ele descreve o nascimento, o desenvolvimento do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Essa segunda parte, ele reúne a história de Jesus com a história da igreja primitiva. E essas duas histórias juntas, nós temos a narrativa da fundação da igreja, do fundamento da igreja e como a igreja se desenvolveu sobre a terra. Se olharmos o livro de Atos, nós vamos perceber que há uma ordem cronológica. O Espírito Santo desce sobre a igreja no capítulo 1, e a igreja, então, começa a expandir-se até o capítulo 6, a grandes pregações, a movimentos do Espírito, a Pedro pregando e 5.000 pessoas se convertendo. A igreja começa a crescer. Então, essa obra poderosa de Pedro se expande não somente entre os judeus, mas também alcança os gentios, no capítulo 9, quando Deus usa poderosamente Pedro para pregar para Cornélio e vários outros da sua casa. A partir do capítulo 13, há uma mudança ali e nós começamos a falar da vocação missionária de Paulo e de Barnabé, esses dois que vão sair pregando pelo mundo. Ali vai começar o que nós chamamos de missão à Ásia Menor e as suas consequências, do capítulo 13 até o 15. Paulo vai pregar em Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio e Listra. Ele vai abrindo o seu ministério. Algo que alguns falam que Paulo que começou esse tipo de ministério, e eu sempre digo que não. Quem fez esse primeiro tipo de trabalho foi o Senhor Jesus Cristo, que pregou em toda a região ali da Judéia, ele pregou em vários lugares, e quando ele chega em Decápolis, ele prega a um endemoniado gerazeno, e quando esse gerazeno é liberto dos demônios, ele diz: Senhor, eu vou contigo, eis que eu vou seguir-te. E Jesus diz assim: não, meu filho, você vai voltar para os seus, você vai voltar para a sua casa. E o texto diz que ele pregou em toda a Decápole, ou seja, nas 10 cidades que eram administradas pelo Império Romano. Jesus foi o primeiro a fazer esse tipo de trabalho e ele usou para isso o ex-endemoniado gerazeno. Paulo está repetindo esse processo. Ele é o primeiro que vai fazer depois da descida do Espírito. Mas Jesus já tinha usado esse homem para pregar naquela região toda, lá da Judéia, Samaria e vários outros lugares. Eu preciso lembrar o seguinte: esse texto que nós lemos, ele está inserido dentro do que é chamado campanha missionária de Paulo na Macedônia e Acaia, que compreende do capítulo 15 até o capítulo 18. Após isso, nós temos a campanha missionária de Paulo na Ásia e, por fim, a sua prisão, quando Paulo é preso e encarcerado. Esse é o contexto geral do livro de Atos. Essa parte, essa pequena perícope que eu quero discutir com os irmãos, mostra Paulo primeiro pregando em Tessalônica.
E o texto diz que primeiro eles rejeitaram a pregação de Paulo, porque eles estavam presos ao judaísmo, é o que diz o verso 5 e o verso 13. Eles não quiseram ouvir o apóstolo Paulo. Os judeus não viram, mas o verso 4 diz que Paulo ganhou gregos para o evangelho. O verso 4 diz isso. Então, esses judeus de Tessalônica ficaram com raiva de Paulo, se revoltaram. Em vez de parar, analisar, entender, examinar o que Paulo disse, eles partiram logo para perseguir. Juntaram pessoas, uma turma, e começaram a perseguir. E foram logo na casa de Jason, que era aquele que estava hospedando esses que estavam pregando o evangelho naquele lugar. E colocaram eles para correr. Observe que você tem duas formas de receber a palavra. A de Tessalônica, que logo foi atacando, e os irmãos de Bereia, que o texto mostra o quanto eles eram diferentes, eram especiais. A nossa tradução diz que eles eram mais nobres. E essa nobreza vem para uma ideia muito singela. Vem pelo fato deles terem recebido a palavra de Deus com total desprendimento. Essa é a primeira verdade. Após ouvir a pregação de Paulo, diz o texto que eles receberam a palavra com avidez. O texto original quer dizer que eles não colocaram barreiras para ouvir o apóstolo Paulo. Mas eles também não foram ingênuos. Eles não ouviram tudo e disseram, tá bom, Paulo, então tá certo, toma aqui o púlpito, sobe aqui e nos ensina, né? Não. Havia um profundo desejo de apossar-se da palavra, havia um profundo desejo de apropriar-se da palavra, de dar ouvidos, e nós sabemos que essa inclinação é a inclinação do Espírito. Nós sabemos que esse amor que nós temos pela palavra e o desejo de vir à casa de Deus é algo que nasce no coração de todo crente. É algo que queima dentro de nós, o desejo de ouvir, de entender, de perceber e de analisar tudo que está sendo dito. Observem que eles fizeram isso completamente sem reservas. A palavra, no original, para mais nobres, significa exatamente nobreza de mente. Eles tinham entendimento. Eles ouviram a pregação e ficaram pensando sobre ela. A ideia é que os de Bereia mostravam mais maturidade espiritual, porque também eram judeus, assim como os de Tessalônica. Paulo tinha um costume de, em toda a cidade que ele chegava, primeiro ele pregava na sinagoga. E Paulo, como muitos sabem o que era, ele pregava o Antigo Testamento, mas ele pregava anunciando Cristo, anunciando que este é o Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias. Esse é o Messias, esse é aquele que nós esperamos, esse é o filho de Davi, esse é o nosso rei. Observem que foi essa acusação, né? Perseguiram porque estavam indo contra César, dizendo que há um outro rei. E eles foram perseguidos por isso. E Jason foi preso, a ponto de pagar fiança para poder sair, e Paulo escapou e foi pregar em Bereia. Essa ideia de ser mais nobre é melhor entendido como bem-nascido. Eles nasceram do alto, eles nasceram de Deus, eles nasceram do Espírito Santo, eles nasceram da revelação. A palavra que foi pregada foi entendida. A ideia de ser mais nobre aqui é ter um nascimento superior, ou seja, nasceu do alto. Nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo. Na teologia paulina, em 1 Coríntios, Paulo revela que o Espírito nos ajuda a interpretar a palavra. É o Espírito que nos ajuda a entender a verdade, a discernir espiritualmente, e o apóstolo Paulo chega a dizer que há uma divisão. Aqueles que são carnais entendem carnalmente, não entendem a partir de Deus e não entendem a revelação.
mas há aqueles que nasceram do alto, que ouvem a palavra e que têm discernimento da parte de Deus. Eu poderia dizer que em Tessalônica, nenhum deles recebeu a palavra de verdade, nenhum judeu. Mas em Bereia, Deus derramou o seu espírito, Deus derramou entendimento, Deus derramou graça. Enquanto para os de Tessalônica era loucura, tem que perseguir, tem que prender, tem que parar de pregar, os de Bereia abraçam Paulo. Os de Bereia estão cheios de desejo pela palavra. Os de Bereia querem, com toda a humildade, buscar a face do Messias. John Piper, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a obra do Espírito Santo no processo da interpretação não é acrescentar mais informações, mas é dar-nos a disciplina para estudarmos e a humildade para aceitar a verdade que lá encontramos sem distorcê-la. Portanto, a palavra nos fala desse Cristo. E os irmãos, louvado seja Deus, de Bereia, receberam essa palavra com avidez. E o texto nos diz mais. Eles receberam com avidez, mas eles não receberam sem critério, nem sem convicção. Eles usaram duas coisas importantes. Critério é análise. Eles analisaram o que Paulo disse. E eles tinham convicção. Olha o texto comigo. O texto diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias. A ideia aqui é que Paulo estava pregando e eles estavam examinando o que Paulo estava dizendo. Paulo falava acerca do Messias, eles iam lá no texto e olhavam se de fato o que Paulo estava dizendo era verdade. O verbo aí, examinando, usado por Lucas nessa passagem, é usado também no Evangelho e aqui em Atos. Quando nós analisamos mais profundamente, significa um inquérito policial. Paulo, o que você está dizendo, nós vamos examinar profundamente. Nós vamos fazer um inquérito, nós vamos mergulhar para saber se é de fato desse jeito. A ideia é que os irmãos de Bereia diligentemente buscaram apurar a verdade dos fatos. Essa palavra, irmãos, toda vez que aparece na Escritura, ela traz essa ideia. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando Herodes vai interrogar Jesus. Ele vai examinar profundamente o que Jesus disse. É a mesma palavra. É a mesma palavra que o Sinédrio usou quando ele interroga Pedro, no capítulo 4. Quando ele vai interrogar Pedro e João, é a mesma palavra. Eles vão esmiuçar o que eles estão dizendo para entender se de fato aquilo é verdade ou não. Mais ainda, é a mesma palavra que Herodes interroga os sentinelas a respeito do sumiço de Pedro na prisão, no capítulo 12, verso 19. Ou seja, eles estão procurando descobrir profundamente o que de fato está acontecendo ali a partir do que é dito. É o mesmo verbo que é usado por Lucas no capítulo 24, quando o governador Félix interroga o apóstolo Paulo, e ele fala a partir da acusação de Tertúlio, ou seja, ele pega a acusação, faz um exame, analisa, faz um inquérito, pega o que Paulo diz e julga Paulo. Por que eu estou te mostrando quantas vezes isso aparece na Escritura? Para te mostrar quanto é importante você analisar o que está sendo dito. Ainda mais num tempo que aparece pregação no seu WhatsApp, que aparece pregação na televisão, que aparece a pregação no rádio, que aparece pregação em todo lugar. E a gente ouve e começa a absorver verdades que não são de Deus, ou seja, inverdades. Nós começamos a ouvir coisas que não são da parte do Senhor.
É importante nós entendermos isso. Nós fomos chamados, irmãos, para ouvir, estudar e dentro do nosso coração com o Santo Espírito ter a certeza da verdade de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Não para ouvir passivamente, mas para ouvir, analisar, aprender e trazer essa verdade a lume. A verdade de Cristo não pode ser distorcida. A verdade de Deus não pode ser a verdade que qualquer homem invente. Mas precisa vir sempre a partir da palavra. John Stott, quando ele vai comentar esse texto, ele vai dizer algo interessante. Ele diz que essa palavra, esse verbo examinar, implica integridade e ausência de preconceito. A ideia de que eu estou completamente aberto para Deus. O que Deus me disser, eu vou ouvir. Ainda que seja contra mim. Mas eu vou ouvir. Eu vou receber a palavra a partir dessa verdade. Significa que os bereanos, irmãos, estavam profundamente interessados em conhecer a Cristo. E o texto diz que eles faziam isso a cada dia. Paulo passou muito tempo lá. Há historiadores que vão dizer que ele ficou entre 1 até 3 anos. Não se sabe o tempo exato, mas eles faziam isso todos os dias, todo momento que Paulo falava, a cada visita que Paulo fazia, eles iam ouvindo e examinando o que Paulo disse. O que nós precisamos entender, irmãos, é que cada um de nós tem muitas crenças. Aqueles irmãos judeus tinham muitas crenças, e hoje de manhã eu falei um pouco de Paulo. E o quanto Paulo abandonou, o quanto Paulo deixou para trás, nós aprendemos ali no texto de Filipenses, o quanto ele viu tudo isso como refúgio. Ou seja, tudo aquilo está na mente desses irmãos, porque eles eram iguais a Paulo. E eles precisavam receber de Deus esse entendimento. Então o texto diz que Paulo estava não só no sábado, como em Tessalônica, porque em Tessalônica era só sábado. Aqui diz todos os dias, a cada dia, com cada um deles, e ensinando profundamente a verdade de Deus. E eles, como bons alunos do Espírito, ouviam, analisavam e chamavam Paulo novamente. Aqui é a ideia, irmãos, que os irmãos de Bereia estavam crescendo em espiritualidade. Aqui é a ideia de que os irmãos de Bereia estavam crescendo em conhecimento de Cristo. Se pararmos para analisar, eles eram judeus e tinham tudo para ir de contra o que Paulo estava falando, assim como Tessalônica. Eles podiam chamar as autoridades e mandar prender Paulo. No entanto, eles permitiram que Paulo ensinasse. Eles acataram o ensino de Paulo. E é justamente por isso que o escritor Lucas está dizendo aqui que eles eram mais nobres, porque eles nasceram do Espírito Santo. Se pararmos para olhar, irmãos, a Reforma Protestante trouxe para a igreja o livre exame da Escritura. A Reforma Protestante trouxe para nós a tradução do texto hebraico e grego, né, para o alemão, depois para o francês e para cada uma das línguas. Isso vem a partir da Reforma Protestante. Trouxe o livre exame, mas não trouxe a livre interpretação. A minha interpretação não é livre. Não era o que Paulo estava dizendo. Era o que Paulo estava dizendo a partir da Escritura. E eles percebem que isso é verdade. Significa dizer que aqueles de Bereia não só conheciam o Antigo Testamento, como eles tinham capacidade de comparar esse Cristo ao qual Paulo apresentava com o Cristo do Antigo Testamento. Diferente, irmãos, de muitos crentes de hoje, que têm a Bíblia como regra de fé e prática, como foi orado aqui, que tem a Bíblia como sua palavra especial, mas acreditam em vários tipos de revelações. E acreditam em verdades que vão muito além da palavra. E eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque a base, a minha âncora,
É a palavra. Se está escrito, prova para mim, mostra para mim. Vamos discutir acerca disso, vamos entender essa verdade. Portanto, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos receber a palavra como esses irmãos de Bereia, com avidez, mas com sabedoria, analisando, com fé, mas sem deixar de analisar o que está sendo dito, para que a nossa fé cresça e para que o Espírito Santo venha alimentar o nosso coração e entender a verdade de Deus. Se primeiro, irmãos, nós precisamos receber essa palavra com total desprendimento, com avidez, se precisamos ter critério e convicção, nós precisamos também receber a palavra de Deus, irmãos, estudando, para ter certeza qual é a origem desse ensino. Olha o texto, que o texto diz: examinando as Escrituras todos os dias, para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. Eu preciso saber se é verdade. Eu preciso conferir, eu preciso estudar. Aqui a ideia é que eles colocaram Paulo na sinagoga e foram anotando tudo que Paulo estava dizendo, e depois eles foram analisar e fazer uma harmonia do Antigo Testamento para ver se era desse jeito mesmo ou não. Olha o temor de Deus desses irmãos. Olha a misericórdia de Deus desses irmãos. As duas coisas precisam existir. Disposição para ouvir, mas disposição para estudar, para analisar, para ter certeza se realmente é desse jeito. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus para ter certeza se tudo vai se cumprir. Observe, eles não estudaram para confrontar Paulo, como os de Tessalônica, que nem estudaram. Eles estudaram porque havia um profundo desejo, como eu disse antes, de saber a verdade, de se apropriar dela. Eles não analisaram por incredulidade ou por dúvida. Às vezes a gente analisa por dúvida, né? Eu estou com dúvida, eu vou saber se é isso mesmo. Não. Eles queriam aprender a revelação, eles queriam entender o Messias. Se eles esperavam por esse Messias, e chega Paulo pregando, mostrando toda a verdade acerca deste homem que veio ao mundo, nascido de mulher, que ressuscitou ao terceiro dia, eles começam a perceber que, de fato, tudo isso é verdade. Os teólogos de Westminster, no Catecismo Maior, na pergunta 160, nos ensina como devemos agir. Olha que coisa linda, como diz o Catecismo Maior. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem as Escrituras àquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que escondam no coração e que produzam frutos do devido procedimento. É impressionante, eu só vejo Bereia. Eu consigo ver claramente o povo. É como se eles pegassem exatamente o capítulo 17. Aí quando você vai lá, na Confissão de Fé de Westminster, vai na nota de rodapé, está lá, Atos 17. Eles pegaram da Escritura para tirar essa verdade. Para mostrar que precisamos ouvir, mas precisamos analisar, estudar. E o texto diz claro, né? Eu preciso comparar com a Escritura para saber se é isso mesmo que eu estou ouvindo. Depois que a gente começa a estudar teologia, irmãos, tem um momento na nossa vida que a gente fica muito chato. A gente acha que ninguém sabe de teologia, só a gente, né? Mas chega um outro momento, quando você vai amadurecendo. O reverendo Elton Vinícius, um amigo meu, ele diz assim, depois de 10 anos de ministério, a gente começa a ficar um pouquinho sábio, né?
E a gente começa a ouvir e dizer, não é isso que está escrito aí. A palavra de Deus não está falando sobre isso. Às vezes eu brinco com Lara, eu falo assim, eu ouvi, peraí, já tem 25 minutos, não vi nada que saiu do texto. Aí ele vem e diz alguma coisa referente ao texto, glória a Deus, saiu uma ali agora, esse eu vou guardar no meu coração. Agora, essa parte eu guardo. Mas isso é importante. Se for feito de forma piedosa e amorosa, é importante. Eu preciso conhecer a Escritura, irmãos. Eu preciso entender a Escritura, porque é muito mais profundo. A espada vai muito mais profunda no meu espírito quando eu já conheço o texto, quando eu já me debrucei sobre ele, quando eu já recebi muito ensino, e aí vem um pregador e ilumina mais ainda algo que estava na minha cara e eu não estava vendo. É assim que a igreja caminha. É assim que a igreja aprende, é assim que a igreja transcende, é assim que a igreja invade o mundo, pregando. Mas essa pregação precisa ser fiel, irmãos. Precisa ser voltada para a palavra, precisa ser estudada, precisa ser analisada, para que eu tenha certeza da origem, se ela vem mesmo de Cristo, se ela vem mesmo do Antigo Testamento, se ela vem mesmo do Novo Testamento, ou se é alguém que está vindo com algum vento de doutrina, ou se é alguém que está ensinando alguma coisa muito nova. E eu preciso tomar cuidado com isso. Esse texto nos mostra que os bereanos foram sábios, irmãos, e fizeram da forma correta, e essa é a minha oração para essa igreja, pelos próximos 50, pelos próximos 100, até a volta de Cristo. E minha última verdade. Quais as consequências, irmãos, da receptividade e do estudo da palavra de Deus? O que acontece quando eu recebo a palavra, quando eu abraço a palavra e quando eu estudo a palavra? Você sabe o que acontece? A igreja se fortalece. A igreja se converte. O verso 12 vai dizer o quê? Porque eles fizeram isso, ou seja, com isso, muitos deles crerão. Mulheres gregas de alta posição, e olha o texto, e não poucos homens. Todo mundo se converte, a igreja cresce. Homens gregos aqui são gentios, não são judeus. Paulo começa a alcançar o mundo gentil. Todos eles aqui no texto tiveram a mesma fé de Paulo, a mesma fé do judeu, a mesma fé das mulheres. Lucas deixa a impressão que se levantou uma igreja próspera em Bereia, porque ele vai falar que as mulheres eram ricas, era de alta posição. Ele começa a mostrar que a igreja cresce num berço espiritualmente forte, porque eles tinham um entendimento, tinham um amor pela palavra, e financeiramente eles também podiam apoiar o ministério. Ali você tem uma igreja forte. Na pregação do evangelho em Bereia, irmãos, Paulo obteve sucesso desejado. Todo pregador, quando ele prega, ele quer ver conversões, ele quer ver pessoas quedando-se aos pés de Cristo. E foi isso que aconteceu aqui. Olha que interessante, para a gente fazer um paralelo. Se nós analisarmos os verbos utilizados por Lucas, quando ele fala da pregação de Paulo em Tessalônica, nós vamos perceber que os corações daquelas pessoas precisavam de muito trabalho para serem preparados. Lucas diz que Paulo pregou, diz assim, que ele arrazoou, que ele expôs, que ele demonstrou, que ele anunciou, que ele persuadiu, mas ninguém se converteu. Ou seja, não é pelo insistir, não é pelo muito falar. Paulo chegou a persuadir, eu estou dizendo, eu estou imitando Paulo, tá? Não está isso escrito aqui, não. Eu estou dizendo, esse é o Cristo, esse é o que nasceu, não está escrito aqui, nós acabamos de ler isso, e eles foram para cima de Paulo para perseguir. Não é pelo muito falar, não é pela força e nem pela violência. É pelo poder do Espírito, diz a Escritura.
Paulo tentou de todo jeito, irmãos, porque a paixão que Paulo pregou em Tessalônica foi a mesma que ele pregou em Bereia. Mas Deus disse assim: aqui não tem gente, não. Vá para Bereia. Você vai pregar lá, é porque lá que eu quero você. Olha comigo o texto. Olha como é diferente. Lucas usa outros verbos, outra forma. Ele diz que eles receberam a mensagem com avidez, examinando diligentemente a Escritura. Isso tem muito a dizer. O resultado é que a grande verdade é que eles estavam como Maria, quedados aos pés de Cristo, recebendo a melhor parte. Quer dizer que aqueles judeus de fato creram, irmãos, diferentemente dos de Tessalônica. O verso 4 diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Também houve conversão, mas não foi do mesmo jeito. Não foi analisando, buscando, querendo, com avidez, com desejo. Em Bereia, a mente deles estava aberta. E eles estavam desejosos de conhecer o Senhor. Há um teólogo que eu gosto muito, chamado Matthew Henry. Ele, comentando sobre o recebimento da palavra de Deus dos bereanos, ele diz assim: Deus dá graça a quem se inclina para fazer um uso diligente, primeiramente, dos meios de graça, e particularmente quando o procuram nas Escrituras. É lindo isso. Os meios de graça é pregação, é a Santa Ceia, é a oração. Mas existe uma forma que Deus ama se revelar também. É quando eu o busco na Escritura. É quando eu quero vê-lo, sabe? Aquele dia que você acorda de manhã e diz assim: Deus, por favor, fala comigo. Deus, por favor, Deus, a minha alma dói e eu não tenho mais o que fazer. Senhor, por favor, fala comigo. E parece que nada, né? Aí você pega a palavra de Deus e abre. Aí eu ouvi assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a sua alma parece que infla dentro de você e toda aquela angústia, todo aquele medo. É como se saísse de você e fosse para lugares escusos. A Escritura, irmãos, é uma das formas mais lindas de Deus falar. Foi assim que chegou a nós, a todos nós. Deus levantou os seus profetas para escrever o Antigo Testamento e os seus discípulos no Novo Testamento para que você lesse a palavra, para que você buscasse a palavra. Nós precisamos entender que os bereanos estão presentes, irmão, todas as vezes que os cristãos recusam-se a aceitar a palavra sem questionar a explicação. Sistemática diz assim: olha, toda vez que nós pedimos explicações e conferimos aquela explicação, os bereanos estão presentes. A verdade de Deus no texto bíblico está presente toda vez que fazemos isso, como grandes discípulos de Deus. Em outras palavras, os bereanos queriam aprender o que Deus tem a dizer na sua Escritura. Ilumina para nós, Paulo. Fala conosco. Ajuda-nos a entender essa verdade. Eles pegaram e usaram o Antigo Testamento, irmãos, como uma pedra angular para analisar a verdade, para analisar tudo o que foi dito nas pregações de Paulo. Amados irmãos, nesse texto que nós analisamos, nem o orador, nem os ouvintes usavam as Escrituras de forma superficial. E ninguém tinha uma Bíblia dessa embaixo do sovaco. Tá? As Bíblias eram rolos separados.
E se Paulo falou um texto lá, por exemplo, de Isaías, eles tinham que correr e ficar futucando lá em cada um para achar o pergaminho que falava daquilo, analisar. Hoje, irmãos, nós fazemos assim só, ó. Ah, esse texto. E não fazemos. E não fazemos. Se você for numa sinagoga e olhar os rolos, é uma sala quase do tamanho dessa igreja toda, tudo encaixadinho na parede, assim, ó. E dá um trabalho tremendo. Para quem já sabe, já vai certo, né? Mas dá muito trabalho. Imagine naquela época, com papiros e toda a dificuldade que existia. Ainda assim, eles não desistiram. Nós não podemos desistir hoje, irmãos. Examinar as Escrituras é encontrar o conhecimento de Cristo para as nossas vidas, para as nossas almas, para fortalecer os nossos corações cansados. Foi o próprio Cristo que disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse que ele está lá, ele está nas Escrituras. João 5, verso 39, ele diz isso. Foi Jesus que disse no caminho de Emaús, ele diz assim, ele discorre por toda a Escritura, desde Moisés, passando pelos profetas, e ele diz assim, ao respeito de mim, consta nas Escrituras. Jesus está em toda a Escritura. A palavra de Deus, irmãos, deve ser usada constantemente nas nossas vidas. Todo o tempo. A palavra de Deus me ensina que eu não devo emprestar dinheiro com usura, mas também eu não devo dar minha casa, né? Como uma forma de pagamento, porque ele vai dizer que o teto vai sair de cima de mim. A igreja precisa aprender sabedoria. E a Bíblia ensina, em Provérbios, vários textos de como lidar com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, a lidar com o dinheiro. A Bíblia ensina sobre tantas coisas, irmãos, e eu vejo a gente buscando lá fora, tomando cursos com pessoas do mundo, e a Bíblia ensina tudo isso. O problema é que eu não sei, e aí eu vou buscar em outras fontes, eu vou buscar em outros lugares. Se eu conhecesse a palavra, eu tinha esse conhecimento. Se eu entendesse o quanto Deus me ensina todos os dias. O profeta Oséias disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por incrível que pareça, irmãos, a igreja de Cristo passa por tanto sofrimento, simplesmente porque não tem lido e buscado ensinamento da parte de Deus. A minha oração, irmãos, é que a igreja presbiteriana Monte Sião seja uma igreja cada dia mais apaixonada pela palavra, cada dia mais ávida de aprender, que cada dia mais pegue o que foi pregado neste púlpito, chegue em casa, vá pegar o mesmo texto e estudar, reler, se aprofundar, entender. Que pegue as suas dúvidas e leve ao pastor: pastor, eu não entendi isso aqui. Muitos de nós não entendem tudo, né? Até quem estuda muito, às vezes, não entende. A gente tem dificuldade, a gente vai buscar um comentarista, vai buscar uma outra pessoa para aprender, para trazer para vocês. Então, busquem o pastor. Busquem estudar. Hoje, irmãos, é muito fácil, a internet lhe dá tudo mastigado. Mas tome cuidado. Lembra que eu falei? Os de Bereia tentaram entender a origem do ensino. Faça a mesma coisa. Procure saber se aquele pregador, se aquele comentarista é um comentarista que ele é reformado, ele ensina as verdades de Deus, para que você não venha depois a chorar e sofrer por ter se desviado do caminho. Termino dizendo que é uma alegria dizer que a Igreja Presbiteriana Monte Sião é filha de Bereia.
é nascida do alto, é uma igreja sábia, uma igreja que estuda a palavra. E a minha oração é que perdure assim pelos próximos 50, 100, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Vamos orar?